Hebreus capítulo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Diga assim: coisas que não vemos. Coisas que não vemos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez nós entramos nessa presença que é santa, gloriosa, ó Deus, e que nos alcança todos os dias. Nós somos gratos a Ti pelo Teu favor, a Tua mão poderosa que nos sustenta, Deus, todos os dias das nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, que é santo e digno de ser exaltado. Mais uma vez, Senhor, fala conosco nesta noite, alcança o nosso coração, ó Deus, e em nome de Jesus, tira do nosso meio toda distração, toda irreverência, ó Pai, para que sejamos cheios do temor ao Teu nome e venhamos reverenciar a Tua palavra e em Cristo Jesus possamos nos apossar dela. Ó Deus, sê misericordioso e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Coisas que não vemos. O verso 2 diz assim: pois foi por meio dela, ou seja, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Então, esta fé que atua em nós e que nos faz ver o invisível, e foi através desta fé que os antigos, os antepassados, os profetas, os homens de Deus, realizaram grandes feitos para o Senhor. Indo para o verso 23, esse texto de Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Aqui nós vemos vários testemunhos de homens que foram realmente usados por Deus, porque se apossaram da fé, tomaram posse e creram naquilo que aos olhos de muitos parecia impossível. E eu quero ressaltar aqui, entre todos esses, a vida de Moisés. No verso 23 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, quando ele era um recém-nascido, olharam para ele e pelos olhos da fé eles viram que havia algo de diferente naquela criança, e por isso eles não fizeram ou descumpriram o decreto de Faraó, que seria que toda criança, todo menino que nascesse deveria ser jogado no Nilo, porque ele temia o povo de Israel que estava crescendo, se fortalecendo na terra, e o Faraó viu que aquele povo era mais poderoso do que o Egito. Então ele escravizou o povo com medo do povo dominar o Egito. Então os pais de Moisés tiveram uma visão que ele não era normal. Eu quero dizer que você também não é normal, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido do Espírito Santo, ele foi revestido
e transformado em uma nova criatura, e por isso não sabemos de onde vem e nem para onde vão. É por isso que quando você olha no espelho, você fala assim: eu não sou normal. Realmente você não é. Você é um cidadão dos céus, e aquela visão que os pais de Moisés tiveram sobre ele, o Senhor, ele olha e sabe que os seus filhos são diferenciados neste mundo. O verso 24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí nós vemos que não é normal mesmo, né? Porque qualquer um gostaria de status, gostaria de ter, né, em sua linhagem: olha, eu sou de linhagem real. E diz que Moisés recusou isso, recusou o glamour do palácio, preferindo, olha porque ele trocou, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, ou do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Tem muitos que preferem desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado, mesmo sabendo que eles são limitados, né? É para um tempo que vai passar. Mas Moisés, ele trocou isso. E olha só o que diz o verso 26. Por isso que nós estamos falando de coisas que não vemos, coisas invisíveis, que só pela fé. Diz aqui no verso 26, por amor a Cristo. Como por amor a Cristo? Cristo ainda não tinha vindo, mas a Bíblia diz que mesmo aqueles que venceram antes de Cristo, foi por Cristo. Porque pela fé eles já viam o Messias, eles esperavam o Messias, reconheciam o Messias. Abraão, ele olhava para frente, né, e via o Messias, o seu próprio filho, né, naquele momento de sacrifício, quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaque. E quando Abraão foi para imolá-lo, né, tirar a vida dele, atrás dele, né, depois do anjo bradar dizendo: não mate o seu filho, estava ali um cordeiro preso pelos chifres, né, simbolizando que Cristo viria substituir aquelas vidas. Então foi olhando para Cristo. Aqui diz: por amor a Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, tendo no seu coração o temor a Deus, Moisés avançou. E aqui diz a causa, diz assim: porque contemplava a sua recompensa. Moisés olhava para frente, ele tinha um alvo, ele estava olhando para a eternidade. Eu estive em curso agora nesse sábado, e o pastor ali que ministra ali um curso, né, do Nutra, que é um curso de aconselhamento bíblico. Ele estava falando sobre o seu filho, que fez uma pesquisa com os jovens, uma pesquisa local, perguntando sobre o futuro, o que eles viam, quem eles seriam, o que eles esperavam do futuro. E entre as respostas, né, dizia lá: eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ir para o exterior, e falando das coisas do mundo, né, das coisas terrenas, desta vida. Não há nada errado de você pensar no futuro, de você se preparar, de estudar, de se preparar profissionalmente, mas o que chamou a atenção é que nenhum deles falou nada sobre a eternidade, sobre o reino, sobre o compromisso, né, com a igreja, com o reino. Isso despertou esta atenção, né, de que às vezes perdemos o foco de que o nosso futuro tem algo determinado. Nós temos que ter em nossa mente a eternidade. E diz que Moisés, ele olhava, ele contemplava a recompensa futura, não aquela que recebemos nessa terra, mas ele olhava para aquilo que receberia na eternidade. E diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. E mais uma vez vai falar de visão aqui, porque via aquele que é invisível. Então Moisés tinha essa visão de olhar e ver as coisas que outros não viam. Por isso ele foi um homem, né, tão usado por Deus, porque ele tinha uma visão de futuro, uma visão da eternidade. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Temos que fazer este exercício da fé, da nossa visão,
de conseguir olhar através da palavra de Deus e ver aquilo que muitos não veem. Eu não posso ter uma fé descentralizada. A minha fé, ela tem que ter um foco. Eu preciso ter uma mente que me ajude a ver, ou a transformar a fé em algo real. Ou seja, eu devo exercitar a minha fé. Realmente, o que a palavra diz sobre pensar nas Escrituras, meditar nela, e isso vai me proporcionar essa visão. O grande enigma da nossa geração é não olhar com os olhos de Deus, e sim com os nossos próprios olhos. Nós muitas vezes deixamos esse olhar, a visão dos céus, e olhamos com a nossa visão limitada. Nossa geração tem sido marcada por olhar os problemas e valorizá-los. Nós valorizamos mais os problemas, enquanto Deus valoriza a solução. Deus dá valor à solução do problema e não ao problema em si. Quando nós valorizamos mais as partes negativas, nós deixamos espaço, ou abrimos mão de oportunidades para que a fé se manifeste. Eu preciso abrir espaço para a fé se manifestar em meu coração, porque eu não ando pela vista humana. Por exemplo, se em um relacionamento conjugal, os cônjuges, eles se focarem apenas nas falhas um do outro, com absoluta certeza, esse relacionamento vai passar por problemas, ou não vai durar muito. Mas, se contrário a isso, nós nos focarmos nas virtudes uns dos outros, com certeza as falhas do outro vai se tornar insignificantes, porque nós estamos focando na virtude, e isso vai ofuscar as falhas. Então, é exatamente isso que eu quero dizer sobre a visão da fé, sobre esse olhar para ver aquilo que olhos humanos não conseguem ver. Onde estiver os seus olhos, ou onde estiver o seu olhar, aí estarão as suas fortalezas. Naquilo que você se foca, é aquilo que se torna forte na sua vida, fortaleza em suas vidas. Se você se focar nas soluções, estas então serão fortes para vencer os obstáculos. Mas se você estiver olhando para os problemas, eles realmente serão fortalezas em sua vida, fortalezas de problemas, porque você está se focando neles. A palavra diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós podemos parafrasear esse verso dizendo: aonde estiver o seu olhar, aí vai estar o seu coração. Mateus 6, 21 e o verso 22 diz algo sobre o olhar. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se você estiver se focando nas coisas certas, olhar para o lado certo, você vai ser cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, se você estiver focado no problema, nos erros, nas falhas, todo o seu corpo será cheio de trevas. Lembra que eu falei? Se você olhar, aonde você olha vai se tornar suas fortalezas. Olha o que a palavra diz: portanto, se a luz dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Ou seja, elas vão se tornar grandes fortalezas. Mas se o teu olhar estiver em Deus, buscando a solução, olhando para o que é correto, com esperança em Deus, isso vai se tornar forte em sua vida. O exemplo clássico de tudo isso que eu estou falando está lá no livro de Números, no capítulo 13. Esse episódio na história de Israel exemplifica bem a visão, de fé. Diz assim no verso 1: e o Senhor disse a Moisés, falando desse homem, que tinha esta visão dos céus, que tinha essa visão de fé, diz assim:
envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. O povo que veio do Egito, atravessou o Mar Vermelho, depois de ter visto os sinais, andou no deserto, recebeu dádivas de Deus, recebeu ali do Senhor grandes coisas, agora está para entrar na terra, apenas o Jordão está atravessando, separando eles da terra prometida. Então Deus vem e fala com Moisés: envia alguns homens lá, envie alguns espias para olhar a terra, e ele diz assim: a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então Deus estava falando assim: olha, vai lá ver o que eu vou dar para vocês. Então é com esse olhar que eles deviam atravessar o rio. Vai lá ver o presente que eu tenho para vocês. O Beto e a Vivi não mostrou para vocês o presente, mas com certeza eles vão abrir e vão olhar para ver aquilo que eles ganharam. Então era isso que Deus estava falando: olha, eu vou abrir o pacote para vocês verem o presente que eu estou dando para vocês. E diz assim, envie um líder. Algumas traduções, vão colocar: envie um príncipe de cada tribo dos seus antepassados. Então diz: olha, você vai enviar uma pessoa, mas não é qualquer pessoa. Deus estava dizendo: assim como você não era uma pessoa normal, não quero que você envie uma pessoa normal. Você vai pegar príncipes, lideranças de cada uma das tribos, por isso que foram 12 enviados, e vocês vão enviá-los para ver a terra que eu vou dar a vocês. O que eles tinham que ir olhar? O presente que Deus estava dando. Então a ordem de Deus era clara, ou seja, 12 homens, um de cada tribo, que fossem príncipes, olhassem e confirmassem para o povo a abundância que ele havia prometido dar a eles. Deus disse que lhes daria a terra. Quando ele promete, a responsabilidade pelo cumprimento da promessa é dele e não nossa. A nossa parte é crer e confiar que Deus realmente é quem vai realizar. Aqui no shopping São Caetano, atrás do shopping ali tem um edifício, muito belo, tem um prédio ali, e ali debaixo do shopping, um dia eu comecei com a Juliana, a gente começou a reparar e olhar nos apartamentos que tem ali, uns apartamentos assim gigantescos, pela fachada, a sacada ali, ela é toda de vidro, só a sacada é do tamanho do meu apartamento, só a sacada. Eles são duplex, então a sacada, ela vai, você vê que são 2 andares, e a sala, que dá para ver assim, de longe a sala, ela pega os 2 andares e tem acesso aos aposentos, em cima. São apartamentos assim que eu não faço nem ideia de quanto custa, quantos milhões custam daquele ali. Mas imagine se Deus vier e falar para você assim: olha, eu vou dar para você um apartamento daquele lá, você vai poder escolher o andar. Então você vai lá e vê um apartamento daquele, e aí Deus te chama e diz assim: olha, eu estou te chamando para você ir lá ver o apartamento que eu vou dar. Você vai poder entrar, conhecer, visitar os quartos, inclusive está todo imobiliado. Então vai lá conhecer o presente que já é seu, eu vou te dar. Você vai entrar lá para conhecer. Aí imagine você chegando lá na portaria, você começa a olhar, que eu não fui lá perto, mas imagine o acabamento que deve ter ali no piso, na entrada, e você começa a olhar e fala: puxa, mas isso aqui é muito caro, não dá para me pagar. Aí você entra, chega na porta e fala: meu, que porta é essa, Como diz o pastor Cid, você fala assim: que é isso, gente? Aí você vê aquela porta e começa a olhar os detalhes, você olha o interruptor e fala: meu Deus, só um interruptor desse, quanto é que custa? E você começa a olhar o preço, e se você começa a pensar assim: não, eu nunca poderei comprar um apartamento desse, e você olha os detalhes e fala: não, isso é impossível, como é que eu vou conseguir comprar algo assim? Você não entendeu que já é seu, mas a gente começa a olhar desse jeito,
E a gente fala, olha essa escada, gente, olha ali o acabamento, parece que tem ouro no negócio, e você fala, não, mas isso não dá com o salário que eu tenho, com aquilo que eu tenho, com as minhas dívidas, como é que eu vou adquirir algo assim? E você começa, e cada ambiente você vai, não, agora está cada vez mais difícil, olha esses móveis, olha os detalhes, e você começa a ver que aquilo é impossível para você adquirir, só que já é seu. É isso que estava acontecendo. Deus disse, vai ver a terra que eu vou dar a vocês. Era para entrar, admirar, olhar e falar assim, meu, isso aqui já é meu. É isso que Deus queria, esse olhar de fé. Mas o que aqueles espiões olharam? Lá ainda em Números 13, no verso 18, diz assim, vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é fraco ou forte, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam frutos da terra. E diz aqui que era a época do início da colheita das uvas. Diz que quando eles voltam, diz que 2 homens precisam vir lá com um galho amarrado para carregar um único cacho de uva. Diz que aquele lugar foi chamado do Vale de Escol, por causa do cacho gigante de uva que eles colheram ali. O que Deus estava mostrando? Dizendo, olha, é isso que eu estou dando para vocês. Então Deus estava dizendo, veja o que eu vou lhes dar. Deus apenas ordenou, espiem a terra, olhem a terra, é de vocês. E Deus via cada um daqueles 12 homens como príncipes. Deus os chamou de príncipes, mas infelizmente 10 deles não olharam como Deus olha, tanto para o problema quanto para si mesmos. Eles tiveram 2 falhas nesse olhar deles. A primeira delas, eles fixaram os olhos no problema. Lembra do apartamento? Eles ficaram vendo quanto vale. Eu não posso pagar isso. Como é que eu vou morar aqui? Como é que eu vou pegar o meu Fusquinha e colocar naquela garagem, do lado da BMW, do lado da Ferrari, do lado da Mercedes? Como é que eu vou fazer isso? O Senhor os havia orientado a olharem a promessa e não as dificuldades. No entanto, eles se concentraram no seguinte, olha o relato deles, verso 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos lá os descendentes de Anak, ou seja, os descendentes dos gigantes. Eles chegaram lá e começaram a olhar o tamanho das muralhas e começaram a pensar como é que eles poderiam atravessar aquilo. Começaram a ver os guerreiros que lá tinham. Então, que dificuldade nós temos de olhar com os olhos de Deus, porque nós resistimos a olhar como promessa de Deus que já foi conquistada. Aquilo que Deus está nos chamando para ver é aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que Ele prometeu nos dar, e a gente fica fazendo conta para ver se cabe no nosso bolso. Então, em vez de confiarem no Senhor, eles tiraram os olhos da bênção e começaram a observar o problemão que teriam para enfrentar. Eles só olharam a dificuldade e tiraram o olhar daquilo que deveria encorajá-los. O Senhor nunca prometeu a ausência de problemas, mas a perseverança nos garante resultados maravilhosos, ou melhor, nos dá direito às grandes promessas de Deus. Essa é uma estratégia maligna de tentar desviar o nosso olhar para que a gente fique olhando o problema em vez de olhar o resultado e a conquista. Então o inimigo quer que você olhe apenas para o problema, por isso que você não enxerga a solução, está tão focado no problema. Isso gera em nós uma fé negativa. Quando
nós atuamos dessa maneira, né? Nós começamos a olhar a dificuldade, nós aumentamos em nosso coração uma fé negativa, ou seja, nós meditamos no problema e acabamos ficando desanimados, incapacitados de agir sobre a situação ou de revertê-la pela fé, pelo aquilo que Deus nos dá. Então, dos 12 espias, 10 deles, né, não conseguiram ter essa visão, mas 2 deles, Josué e Caleb, não se deixaram levar pelas dificuldades. Eles olharam o apartamento e disseram: é nosso. Ele já começou a pensar: olha aqui, eu vou colocar a minha esteira e eu vou ficar olhando para o shopping lá embaixo e fazendo a minha esteira aqui, porque isso aqui já é meu. Olha, ali eu vou colocar a casinha do Totó, bem perto daquele tapete ali. Vou colocar lá a casinha do cachorro, eu vou fazer aqui vai ser a minha morada. Já começou a planejar: não, aquela mesa ali eu vou mudar para lá, eu vou, porque eles já começaram a entender que aquilo era deles. E quando eles olhavam para o gigante, sabe o que eles pensavam? Olha, vai ser aquele grandão ali que eu vou derrubar, porque o Senhor está comigo. Está vendo aquele muro lá? A minha casa vai ficar atrás dele quando eu entrar naquela cidade, quando eu conquistar. E eles já começaram a olhar e desfrutar da promessa do Senhor, e já começaram ali a fazer os seus cálculos, já pensando: não, isso aqui tudo vai ser nosso. Tanto é que Caleb, né, quando está dividindo a terra, aquela parte que já foi conquistada, Josué deu para ele: olha, Caleb, essa aqui vai ser sua terra. Caleb falou: não é essa não. O que eu vi aquele monte lá, eu quero o monte que Deus disse que ia me dar o monte. Josué falou: mas o monte ainda não foi conquistado. Caleb falou: não tem problema, Deus disse que vai me dar um monte, eu quero um monte. E aí Deus vem e nos faz promessa, e o inimigo quer trocar a promessa de Deus. Deus quer te dar algo que vai te honrar, Deus quer te dar algo grandioso, e o inimigo vem: olha, aquilo lá não é para você não, você não quer esse barraquinho aqui, olha, já está aqui pronto para morar, entendeu? De pau a pique, não sei nem se vocês sabem o que é pau a pique, né? Mas aquelas casinhas feitas de madeira e parede de barro, né? Então, e ele quer fazer troca com vocês: olha, isso aqui eu te dou agora, a promessa é lá para frente, o meu já está aqui para entregar. E ele quer trocar a sua BMW, né, por um Fusquinha, não igual do Célio, né, porque o do Célio está bonitinho, um Fusquinha caindo nos pedaços, e quer falar para você: olha, é isso, fica aqui, isso aqui é imediato, isso aqui eu te dou agora. Por isso que ele tentou fazer com Jesus. Diz que o diabo colocou Jesus no pináculo do templo e disse assim: olha, todos os reinos da terra eu posso dar eles a você, se você prostrar e me adorar. E Jesus disse: não, a palavra diz só a um eu me dobrarei e adorarei, que é o Pai. E depois de ter cumprido, o Senhor entregou tudo para Jesus nos céus e na terra. O diabo estava tentando persuadi-lo a fazer uma troca. Esses homens confiaram em Deus e olharam a situação com os olhos de Deus, mas os outros 10 não tiveram a visão de Deus. Por isso não conseguiram se ver, ou melhor, se imaginar como vencedores naquela situação. Aqueles homens não conseguiam se imaginar vencendo a situação, e que aquele que está com o olhar de Deus sabe que a promessa de Deus vai se cumprir. Então temos que olhar para nós mesmos sabendo quem somos. Nós somos mais do que vencedores. Os homens que tinham ido, ou seja, os 10, eles disseram algo a si mesmos. Sabe como eles se olhavam? Está lá no verso 31. Diz assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então eles olharam aquilo e falaram assim: não dá para nós. Lembra a história do apartamento? Já é seu, e você fala assim: eu não posso pagar. Mas você não tem que pagar, meu filho, já é seu. Então eles olharam e falaram assim: não dá, a gente não pode ganhar. E isso os levou a um pensamento negativo e terem uma imaginação derrotista. Enquanto Caleb e Josué se imaginavam vencendo o gigante, eles se imaginavam sendo massacrados por eles. Eles olhavam aqueles homens e imaginavam eles apanhando daqueles homens, enquanto 2 apenas estavam vendo, né, e imaginando a vitória. Deus os via como príncipes. Sabe como eles se viam?
eles se viam como gafanhotos. Olha o que diz o verso 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. A versão Almeida diz assim, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então eles viam a si mesmos como gafanhotos, e Deus olhando, vendo príncipes, e eles olhando e vendo-se pequenos. Que terrível complexo de inferioridade, né, que não nos deixa perseverar na busca da vitória, nos faz recuar em vez de possuirmos a terra que o Senhor quer nos dar. Então isso gera em nós uma mentalidade derrotista. Muitas pessoas se sentem incapazes diante dos desafios, porque não conseguem se ver conforme Deus vê. Deus, Ele te olha de uma forma especial, e se você quiser ver como Deus te olha, é só você olhar para as Escrituras, porque só Deus é quem pode dizer quem você é. E quando você começar a folhear aqui e procurar como é que Deus te vê, você vai encontrar aqui Deus olhando para você e dizendo: você é o meu filho amado, você é meu sacerdote, você é a igreja gloriosa, você é o povo eleito, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É desta forma que Deus te vê, Ele olha e te vê como príncipe. Por isso que lá em Joel diz: diga ao fraco, eu sou um guerreiro, ou diga ao fraco, eu sou forte. Você pode ministrar a si mesmo, porque se você está vendo outra coisa, a sua visão está distorcida. Porque quando Deus olha, Ele vê um povo vitorioso, porque Cristo já ganhou a vitória para nós. E quando os desafios vêm, é para você olhar para Ele e dizer: olha, esse muro que eu vou transpor, está vendo esse buraco na minha frente? Deus já me fez capaz de atravessá-lo. Está vendo essa dificuldade? Ela não é nada para o Deus que me chamou para atravessá-la. E você precisa se ver vencendo essa vitória. Esse é o olhar de fé. Isso é você ver o invisível. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas, diz lá em Filipenses 4,13. Que verdade poderosa é essa, meus queridos? O texto afirma que eu posso. O texto afirma que você pode, que você não vai cair no meio do combate. A palavra diz que a vitória já foi te dada. Então, quando você olhar o tamanho da briga que está pela frente, é para você se alegrar em Deus e dizer: olha a vitória que Deus vai me dar, olha esse desafio, é esse desafio que eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso me limitar a realizar as coisas, pois Deus é o Senhor quem me capacita, é Ele quem vai realizar. Toda vez que eu olhar para a minha força, eu vou realmente me ver como gafanhoto, porque os desafios são grandes, porque aquele que nos chamou é grande, e Ele quer nos dar grandes coisas. Não é na minha força, mas na força dEle. É por isso que com certeza eu posso todas as coisas, você pode todas as coisas, porque aquele que nos chamou, Ele é poderoso para cumprir. Eu devo acreditar em mim mesmo, porque Deus acredita em mim. Talvez você não acredite nele como deveria, mas Ele acredita em você, e é por isso que Ele te chamou e te escolheu. Deus acredita, é por isso que Ele te colocou nesse lugar. É por isso que Ele colocou esses desafios para você, porque Ele sabe que aquilo que Ele já te deu é suficiente para você atravessar. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Se você não acreditar em si mesmo, quem é que vai acreditar? Hebreus 10, no capítulo anterior que a gente está lendo, o verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que falou não brinca.
Aquele que diz, ele faz realmente. Se você perseverar, você vai ver a vitória. Tessalonicenses 5:24 diz assim: aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus está nos garantindo a vitória se nós tivermos esta visão de fé. Todos gostam de estar perto de pessoas otimistas. Quem não gosta de estar perto de alguém otimista? Pois nós somos contagiados pelo otimismo dessas pessoas. Para o cristão, o otimismo tem nome, se chama fé, visão de fé, as coisas que não vemos. É isso que Deus nos prometeu. Você pode pensar assim? Amém. Pode dizer a si mesmo: tudo posso naquele que me fortalece? Pode se apropriar disso? Amém. Eu preciso ter um quadro de sucesso bem claro em minha mente. Quando eu olho para frente, eu tenho que ter esse quadro de vitória em minha mente. Esse quadro que foi pintado e descrito por Deus, para que eu possa visualizar os meus objetivos, consiga enxergar aonde eu vou ir, para onde Deus está me levando. É só através de uma visão de fé. Porque se você olhar no natural, você vai ver os Enaquins, você vai ver os gigantes, você vai ver as fortalezas, mas quando você olha com a visão dos céus, você só vê aquilo que Deus vai te conceder. É possível ser alcançados esses objetivos, por isso que Deus os colocou. É por assim ver que nós avançamos. Porque nós sabemos que somos capazes de executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus te escolheu não pela sua força, porque a palavra diz que Ele chamou as coisas loucas e insignificantes desse mundo. Ele nos chamou pela sua própria força. Eu quero concluir lendo contigo o Salmo 77, que vai ilustrar bem esta mudança de foco. E quanto nós podemos avançar quando Deus muda os nossos olhos. O coral já pode subir, quem vai ministrar o louvor. E você abre a sua Bíblia no Salmo 77, um salmo de Asaf. E durante esse salmo, nós vemos o que Deus faz com o salmista. O verso 1 diz assim: todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite atento as mãos sem causa, ou melhor, estendo as mãos sem causa, sem cessar. A minha alma está inconsolável. Consegue imaginar a situação de Asaf diante do Senhor, com um coração cheio de amarguras, inconsolável, e ele diz assim: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Ele estava tão afligido que ele não conseguia pronunciar palavras, ele perdeu o sono, as noites passavam e ele não conseguia ver uma solução. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muitos passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Esqueceu Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, se o salmo terminasse aqui, seria um salmo de desespero, um salmo de desalento, um salmo realmente de um coração sem esperança.
Mas graças a Deus que Asaf continuou, ele persistiu na presença do Senhor. Ele diz assim: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele pensou: Deus não age mais, não responde, acabou. E aí vem o verso 11, que diz assim: recordarei dos feitos do Senhor, recordarei dos teus antigos milagres. Como fizemos agora, olhamos com esperança aquela foto de alguém que estava desenganado pelos médicos e agora estava ali ceando. À medida que eu ler, se Deus estiver tocando o seu coração e mudando a sua visão, vai se colocando em pé. Meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Nem parece que é o mesmo homem que está falando aqui. Com o teu braço forte resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Sabe do que ele está falando aqui? E eu me admiro que o único homem que se levantou é um homem que não tem visão carnal, porque o Rogério perdeu a visão, mas é o único que está entendendo a palavra, é o único que está se levantando diante desta palavra de mudança de atitude. Você ainda vai ficar acanhado diante disso? Sabe que águas que ele está falando que se recuaram aqui? Essas águas é um mar vermelho que estava diante de Israel quando eles saíram do Egito. E quando eles chegaram diante do mar, eles olharam e uns começaram a falar assim: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar, porque eles olhavam aquele mar imenso e Moisés estava com eles. E o povo começou a dizer: não há túmulo no Egito, para nos sepultar teria que nos trazer para cá. No meio do caminho, meu querido, você vai encontrar mares. O mar representa causas impossíveis e difíceis de transpor, mas quando você se lembra de quem te chamou e te deu um objetivo, porque Deus falou assim: eu vou tirar o povo e vou levar para a terra de Canaã. Mas no meio do caminho, o caminho que Deus escolheu, porque o povo teria escolhido o caminho dos filisteus, que era mais curto, mas a Bíblia diz que Deus levou o povo pelo caminho do deserto. E se você não entendeu porque o seu caminho parece um deserto, Deus que nos leva, é Ele que está diante de nós. E estava ali o mar, e o salmista diz que as águas fugiram, o mar se abriu, e Deus fez o povo passar em terra seca. E você vai ficar olhando para o mar, ou vai olhar para aquele que te chamou? Aquele que pode abrir o mar e mudar tudo. As águas fugiram. Oh Deus, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. As nuvens despejaram chuvas, ressoou no céu o trovão, e tuas flechas reluziram em todas as direções. Deus começou a batalhar e as suas flechas foram vistas. Foi nítido que Deus estava pelejando. Teve uma batalha que a palavra diz que mais morreram aqueles que foram atingidos pelas pedras que Deus enviou do céu do que pelo exército. Deus está na guerra contigo. No redemoinho estrondou o teu trovão e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas.
guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Deus muda a situação, Ele quer mudar a nossa visão e nos dar visão de fé. Ele quer tirar os nossos olhos das dificuldades, dos problemas, e que os nossos olhos se voltem para Ele. Você é um príncipe de Deus. Deus olha para você e vê o vencedor. Deus, quando olha para você, Ele diz: já é seu, pode tomar posse. Para de olhar a dificuldade, eu estou dando a você. E quando Deus dá, Ele realmente é quem faz tudo. Ó Deus, nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Pai, que a nossa visão seja mudada. Nós queremos visão de fé, Senhor. Deus, quando o Senhor olha para o seu povo, o Senhor não vê gafanhotos, o Senhor vê príncipes. Oh Senhor, dai-nos este olhar. Oh Senhor, nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa mudar, não possa desfazer. Oh Deus, nós olhamos para Ti, pois sabemos que é das Tuas mãos que virá o socorro. Nós sabemos que é de Ti, Senhor, que virá a provisão. É do Senhor dos céus que virá aquilo que acalentará o nosso coração. Ó Deus, por isso nos voltamos para a Sua face. Nós queremos olhar para Ti cada vez mais, pois o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso destino. É para Ti que estamos olhando, é para Ti, Senhor, que prosseguimos dia após dia, e a vitória é nossa.